E uma das coisas que tem me ajudado muito é ter a visão correta a respeito do dízimo. Nós vivemos dias onde as pessoas estão dentro das igrejas cada vez mais, atacando o dízimo e falando contra ele como se não fosse para o nosso tempo, como se não fosse para a nossa época. Que o dízimo é para o Novo Testamento, eu não tenho um pingo de dúvida. Já questionei isso muito tempo atrás, até conseguir ter a clareza, mas eu não tenho um pingo de dúvida. Nós podemos olhar para o próprio ensino de Jesus. Jesus, normalmente, quando estava falando com os judeus, em especial os fariseus, você vai perceber que até quando esses caras estavam fazendo a coisa certa, Jesus os confrontava por não fazer do jeito certo. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus reconhece que eles oravam, davam esmolas, jejuavam. Você concorda que essas coisas são certas de se fazer? Mas Jesus os confronta por estarem fazendo do jeito errado. Ele diz, vocês estão fazendo isso para ser vistos pelos homens. Até quando eles faziam a coisa certa, você vai ver Jesus confrontando por fazerem do jeito errado. Tem um momento que você vai ver Jesus elogiando os fariseus e dizendo, vocês estão certos. Mateus 23, 23. Ele diz, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Ele diz, essas coisas deveriam fazer. Ele diz, mas vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Ele diz, essas, da dízimo, vocês deveriam fazer, sem negligenciar aquelas. Esse é o momento onde Jesus diz, o fato de estarem certos nisso não dá a vocês o direito de compensar e errar na outra coisa. É a única área onde Jesus não disse que eles estavam errados. Alguém diz, bom, ali ele estava falando com aquela turma que praticava o Velho Testamento. Ok. Em Mateus 22, chegaram e perguntaram a Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus diz, me dá uma moeda aí. Alguém deu e diz, de quem é a figura na moeda? Disseram de César. Jesus diz, pois bem, dê a César o que é de César. Ele parou aí? Ele diz, e dê a Deus o que é de Deus. Mas nós gostamos de ter uma tradução que apenas dê a César o que é de César no natural e dê a Deus o que é de Deus só espiritual. Isso também é verdade? Sim. Mas eu e você precisamos entender algo maior, algo mais profundo aí. Jesus está dizendo, César tem direito a uma fatia do seu orçamento, proporcional ao que você ganha. O imposto é taxado de forma proporcional. Ele diz, e assim como você tem que pagar a César o que é de César, proporcional aos seus ganhos, há uma fatia do seu orçamento, proporcional aos seus ganhos, que pertence a Deus. Jesus sabe que quem tenta dar um desperto com César, vai tentar dar um desperto com Deus. Então ele diz, vamos resolver isso, vamos passar régua. Mas de vez em quando você tem uma pessoa que acredita em uma mente ilustre e brilhante e diz, Jesus estava falando só para os judeus. Eu digo, com quem você queria que ele tivesse falado? Ele nunca saiu de Israel? Agora a pergunta é, o ensino dele se limitava só aos judeus que praticavam a lei? Não. Jesus não veio criar uma espécie, os evangelhos não são uma espécie de Deuteronômio, repetição da lei. Ele não veio falar da lei para quem já praticava a lei. O tempo todo você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, um novo mandamento vos dou. O livro de Hebreus diz que a salvação foi inicialmente anunciada por nosso Senhor Jesus e continuada pelos apóstolos. Não há nada proclamado no Novo Testamento que não seja uma extensão do que Jesus ensinou. E Jesus disse, vocês vão, façam discípulos das nações, gentios, não judeus. E ensine eles a guardar o que eu tenho mandado a vocês, inclusive dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus e dizer, dê o dízimo sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, a partir do versículo 1. O final do versículo 6, falando de Cristo, diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem sacerdotal é essa? A gente conhece a ordem de Levi ou de Arão. A partir do versículo 1, ele começa a falar do Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7:1, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Há uma discussão na teologia se Melquisedeque é uma teofania, uma aparição de Cristo ou um tipo. Minha opinião é que é um tipo. O texto diz que ele foi feito semelhante. Mas independente do que a pessoa pensa ou acha, não muda o que vem a seguir.
Ele segue agora falando de Melquisedeque. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz: o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Para você entender essa declaração, a gente tem que entender o texto que ele está falando. Gênesis 14. Há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 5 não conseguiram resistir os 4. Entre os 5 estava o rei de Sodoma. Quando perderam a batalha, todo o despojo de guerra foi tomado, e junto com ele, a Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, e os seus bens, junto com tudo que era de Sodoma, foi levado. A notícia chega em Abraão. Quando a notícia chega em Abraão e diz: olha, teu sobrinho foi levado escravo. Se fosse por causa de uma dívida, a forma de Abraão resgatá-lo seria o pagamento da dívida. Como ele foi tomado pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Agora olha o absurdo. 5 reis com seus exércitos não resistiram 4 reis com seus exércitos. Quando a notícia chega para Abraão, Abraão diz: vamos resolver a treta. A Bíblia diz que ele pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Mas isso não é um exército, é malemão batalhão. E eu imagino ele falando para os caras: vamos cair para cima dos reis? Irmão, você consegue imaginar o nível de insanidade e loucura que é isso? Nós vamos sozinhos? Abraão diz: não, estou chamando os vizinhos ali também em cima. Não, não, não. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, se vai com a gente. Abraão diz: claro que vai. Isso na minha imaginação, santificado pelo Espírito Santo, este diálogo. Eu imagino os caras falando para ele: estamos dentro. Irmão, eles vão para uma guerra, é impossível. E a Bíblia diz que Abraão venceu os 4 reis. E quando ele vence, ele toma o despojo não dos 4, porque os 4 já tinham pego o despojo dos 5. Então ele agora volta com o despojo de 9 reis com seus exércitos. Ele já era rico quando foi, mas ele volta o Bill Gates. Não, acho que agora é o mexicano de novo. Eu nunca sei quem é o mais rico do mundo, uma mudança de lugar rápido. Ele volta o cara, irmão. Quando ele está voltando com aquilo tudo, o rei de Sodoma vem ao encontro dele. E diz: cara, eu sei que é tudo teu, pelas leis de guerra, já estava tudo perdido, mas você não precisa disso tudo, me dá pelo menos o povo. Você não precisa de gente para comer o patrimônio, fica com os bens, é seu por direito. Me devolve o povo, que eu sem povo não sou ninguém. Abraão olha para ele e diz: eu não vou ficar com a sandália do que é seu. Imagina o rei de Sodoma dizendo: vai devolver tudo? Ele diz: tudo também não. Porque além do despojo de guerra que meus vizinhos pegaram, isso é decisão deles. Tem uma coisa que não é sua, não é minha, não é de nenhum de nós. A Bíblia diz que Abraão separa o dízimo de tudo. E não só o dízimo. Hebreus diz que ele tira o dízimo dos melhores despojos. O dízimo não é só a 10ª parte, é a melhor das 10 partes. Ele tira o melhor do despojo e diz: nisso você não toca. E agora vem Melquisedeque, trazendo o quê? Pão e vinho. A Bíblia diz: feito semelhante ao Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando diz: aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Ele está falando de quem? Da tribo de Levi. Ele diz: porém, ali, ele está remetendo ao texto que envolve Melquisedeque e Abraão. Aquele de quem se testifica que vive. Então entenda que Melquisedeque é uma figura de Cristo, de um novo sacerdócio que viria depois substituir o sacerdócio levítico a quem Deus entregou os dízimos. Então, com isso em mente, vamos continuar lendo. 9. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, porque essa era a ordenança da lei, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele não tinha ainda sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Preste atenção. A tribo de Levi é quem no Velho Testamento recebia os dízimos. Deus deu a eles o dízimo como destino, ok? A Bíblia diz que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque, a figura de um sacerdócio maior, não é Abraão na tipologia que está entregando os dízimos, é Levi. Quem é Levi? Bisneto de Abraão. Abraão ainda teria Isaac, que teria Jacó, que Deus muda o nome para Israel, que teria os 12 filhos, e um deles é Levi.
Mas nesse ato, porque a Bíblia está trabalhando uma tipologia que não pode ser desprezada, a Bíblia diz que Levi ainda estava nos lombos do seu pai, em outras palavras, não tinha sido gerado, estava gerações lá atrás. Mas quando Abraão se curva diante de um sacerdócio maior, ele representa Levi. Ele representa a transição futura de um sacerdócio da velha aliança para um outro da nova. É evidente que Jesus está representado em Melquisedeque quando vem trazendo pão e vinho, o elemento de recordação da redenção da nova aliança. Mas é nesse encontro que a velha ordem sacerdotal se curva e diz: a partir de agora, com a sua chegada, os dízimos não são mais nossos, são teus. Se isso não é a transferência do dízimo de uma aliança para outra, me explica o que é. Porque não vejo alguém falar contra o dízimo que dê uma explicação decente para uma tipologia tão clara. Irmão, o que eu e você precisamos entender não é pagar dízimo por obrigação.